O eminente jurista Ives Gandra Martins protestou pelas redes sociais pelo anúncio feito pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, oficializando o monitoramento de cidadãos em parceria com o governo Lula. O jurista lembrou que há tempos vem expressando sua divergência da ideia de que o Supremo pode ser um agente político, explicando que participou da elaboração da Constituição e que essa possibilidade nunca foi desejada. Ives Gandra Martins lembrou que a Constituição, em seu título 4, descreve exaustivamente as competências e atribuições de cada um dos poderes e disse: "Não concordo que caiba ao Supremo Tribunal e ao Executivo, com o ministro Alexandre de Moraes, dizer que com o presidente da República vão tratar agora de defender a democracia, fazendo com que se tenha o controle das redes sociais." O jurista afirmou: "A sensação que eu tenho é a seguinte: ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, não cabe atividade política. A função de um poder que não é eleito pelo povo é fazer cumprir as leis que os representantes do povo fazem. E por essa razão, o poder legislativo aparece em primeiro lugar na Constituição, porque lá eu tenho situação e oposição à representação completa do povo. O segundo é o poder executivo, que só tem a maioria do povo e nem sempre a maioria, como acontece com o governo atual, que precisou de um segundo turno e teve apenas 40% dos eleitores brasileiros. 90 milhões dos eleitores brasileiros não votaram no presidente Lula. E o terceiro, o Poder Judiciário, que é o poder que representa a lei, que não pode fazer políticas que são próprias dos outros poderes representativos do povo." Ives Gandra Martins disse: "Alexandre de Moraes e o presidente Lula vão cuidar de controlar as redes sociais em defesa da democracia, que não cabe ao Supremo defender. Quem tem que defender a democracia são os representantes do povo. Eu me sinto constrangido em ter que divergir de pessoas que eu admiro, não do presidente Lula, mas o ministro Alexandre de Moraes, que eu admiro como jurista e divirjo enquanto ministro, e que agora vai, junto com o presidente Lula, cuidar do controle e fazerem políticas públicas para defender a democracia, que tem que ser defendida pelos representantes do povo e, em primeiro lugar, pelo Legislativo, que é quem faz as leis, que é quem faz o estatuto jurídico, que tem que ser respeitado pelo Supremo, protegido pelo Supremo Tribunal Federal." O jurista explicou: "A notícia me entristeceu a um velho professor de Direito Constitucional com 60 anos de magistério universitário e 67 de advocacia em ver que, enfim, a democracia brasileira, que os constituintes exigiram que fosse definida pelo artigo 1º da Constituição, pelos representantes do povo, que quem faz a lei é o poder legislativo, seria, a partir de agora, definida pelo Poder Executivo e pelo Supremo, em um trabalho conjunto, pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo presidente Lula." Ives Gandra Martins afirmou: "Tenho a esperança de que, examinando melhor e refletindo melhor, isso não venha a se consolidar. Caso contrário, nós teríamos o STF, que deveria ser o guardião da Constituição, sendo o longa-manos do Poder Executivo na luta pela definição da democracia por um poder que representa menos do que a maioria dos eleitores brasileiros e não pelo outro poder, que é o mais importante e por isso está em primeiro lugar, que é o Legislativo, onde se tem a situação e a oposição por 100% dos eleitores brasileiros."
Há quase 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios produzidos pela velha imprensa contra seus concorrentes ou seus adversários políticos são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito vai sendo transmitido de mão em mão, enquanto os relatores se sucedem, enquanto os alvos seguem sofrendo as consequências de ver os frutos de seu trabalho serem apreendidos dia após dia. Há mais de 31 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muitas vezes sou criticado no meu Instagram por elogiar os ministros do Supremo Tribunal Federal como juristas. Mas todos também sabem que eu divirjo profundamente da linha quando o Supremo se torna também um agente político. Isso decorre não da admiração que tenho e, portanto, desconforto de divergir, mas fundamentalmente porque eu passei 20 meses durante a Constituinte vendo aqueles ambientes, vendo como os constituintes queriam os poderes absolutamente harmônicos separados, harmônicos e independentes, nenhum entrando na competência dos outros. E, ao mesmo tempo, dando ao título 4º da Constituição, que é o mais longo título da Constituição, dos artigos 44 a 135, a exaustiva competência de cada um dos poderes. É por essa razão, se de um lado elogio porque conheço, cito, li as obras da maior parte dos ministros do Supremo, de outro divirjo daquilo que me parece que não foi o que eu vi durante os 20 meses que estive em contato permanente. E ainda hoje estou no Conselho de Notáveis, presidido pelo relator da Constituinte, Bernardo Cabral, onde exponho
muitas vezes as minhas ideias, e presido o Conselho Superior de Direito da FEComércio, onde Bernardo Cabral, o relator da Constituinte, é também conselheiro. Não fiquei e não concordo que caiba ao Supremo Tribunal e ao Executivo, ao ministro Alexandre de Moraes, com quem tenho livros escritos, admiro e considero um grande jurista. Não cabe, ao meu ver, que vi o que estão nos anais da Constituinte, dizer que com o presidente da República vão agora tratar de defender a democracia, fazendo com que se tenha o controle das redes sociais. A sensação que eu tenho é o seguinte: ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, não cabe atividade política. A função de um poder que não é eleito pelo povo é fazer cumprir as leis que os representantes do povo fazem. Por essa razão, o Poder Legislativo aparece em primeiro lugar na Constituição, porque lá eu tenho situação e oposição, a representação completa do povo. O segundo poder, o Poder Executivo, em que só tem a maioria do povo, e nem sempre a maioria, como acontece no governo atual, que precisou de um segundo turno e teve apenas 40% dos eleitores brasileiros, 90 milhões dos eleitores brasileiros não votaram no presidente Lula. E o terceiro, o Poder Judiciário, que é um poder que representa a lei, que não pode fazer políticas que são próprias dos outros poderes representativos do povo. Então, quando hoje vi, através das notícias, que o grande jurista, mas tenho divergido muito com o ministro do Supremo, que é Alexandre de Moraes, e o presidente Lula vão cuidar de controlar as redes sociais em defesa da democracia, que não cabe ao Supremo defender. Quem tem que defender a democracia são os representantes do povo. Eu me sinto constrangido em ter que divergir de pessoas que eu admiro, não do presidente Lula, que eu entendo que tem utilizado expressões inadequadas, muitas vezes faltando, portanto, a liturgia do cargo. Respeito como presidente, mas não admiro na forma como tem atuado atualmente. Mas o ministro Alexandre de Moraes, que eu admiro como jurista e divirjo enquanto ministro, em que agora vai, junto com o presidente Lula, cuidar do controle e fazer políticas públicas para defender a democracia, que tem que ser defendida pelos representantes do povo, e, em primeiro lugar, pelo Legislativo, que é quem faz as leis, que é quem faz o estatuto jurídico, que tem que ser respeitado pelo Supremo, protegido pelo Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, a notícia, a mim, visto nas redes sociais, no dia de hoje, me entristeceu. Um velho professor de Direito Constitucional, de 60 anos de magistério universitário, e 67 de advocacia, contando o período em que fui solicitador acadêmico, desde 1957. Em ver que, enfim, a democracia brasileira, que os constituintes exigiram que fosse definida pelo artigo 1º da Constituição, pelos representantes do povo, e quem faz a lei é o Poder Legislativo, seria a partir de agora definido pelo Poder Executivo e pelo Supremo, num trabalho conjunto entre aquilo que foi dito, o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula. Tenho a esperança, examinando melhor, refletindo melhor, isso não venha a se consolidar. Porque, caso contrário, nós teríamos o Supremo Tribunal Federal
que deveria ser o guardião da Constituição, sendo uma espécie de longa-manos no Poder Executivo, na luta pela definição da democracia, por um poder que representa menos do que a maioria dos eleitores brasileiros, e não pelo outro poder, que é o mais importante. Por isso está em primeiro lugar, que é o legislativo, onde se tem a situação e a oposição, os 100% dos eleitores brasileiros.